Então vamos lá, gente. Na última aula, eu estava falando da lei de abuso de autoridade. Vamos dar uma relembrada aqui. Só um minutinho. A tela está aparecendo para vocês aí da lei 13.869. Sim. Ok. Tudo bem, então vamos lá. Bom, veja, gente, primeira coisa, sujeito ativo da lei de abuso de autoridade. Quem é? Qualquer tipo de servidor público, tá? Inclusive militares. Seja contratado, seja estagiário, seja cargo efetivo, né? Concursado, ou seja aqueles agentes honoríficos lá, né? Por exemplo, aí, mesário, tá? Então, todos agentes de forma ampla, né? Todos agentes de forma ampla, eles poderão responder, né? Por crime de abuso de autoridade, tá? Qual que vai ser a dificuldade de aplicar essa lei, gente? Ela exige mais do que o dolo genérico, vamos dizer assim, né? Ela exige um dolo chamado dolo específico, tá? Então, o que é o dolo específico? Tem que ter uma vontade direcionada a um fim, correto? Então, o dolo específico, na verdade, eu coloquei um slide aqui. Então, você vai ter que estar lá o especial fim de agir, né? Então, qual é o dolo específico? Então, ele vai abusar do poder para prejudicar alguém, para beneficiar a si mesmo ou um terceiro, ou por capricho ou satisfação pessoal. E qual que é a dificuldade, senhores? É justamente você comprovar que aquele ato... Vamos pensar assim, ó. Eu prendi lá um ladrão. E aí eu chamo a imprensa, né? Ou eu divulgo uma foto dele num grupo e aí acaba, né, caindo ao conhecimento público aí. É proibido agora expor aí, né, a imagem do corintianinho aí, tá? Como é que fica a situação aí? Eu posso responder por abuso? Poderei. Só que tem que ficar claro, por exemplo, que eu fiz isso para prejudicar o cara, para beneficiar a mim ou um terceiro, ou por capricho ou satisfação pessoal. Agora, por exemplo, o policial, normalmente ele tira foto lá dos marginais, com o objetivo aí do arquivo, né, para futuras investigações, levantamento aí de criminosos que tem uma certa, que tem lá um histórico no crime, né? E para completar aí, vamos dizer assim, os arquivos da polícia. Isso é normal fazer, né? Tirar essas fotos aí. Então, digamos que eu tirei essa foto com esse intuito, ou seja, de completar lá, né? De colocar à disposição dos arquivos pessoais lá da polícia, tá? E acabou vazando essa foto aí. Teria eu praticado o crime? O que vocês acham? Alô, tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Alô, alô? Hoje eu tô só missa de corpo presente, pro. Estou ouvindo. Voltou ao áudio agora. Repete a pergunta. Olha, eu tirei uma foto de um bandido para arquivos pessoais ou da própria polícia, tá? E
E essa foto acabou vazando e chegou ao conhecimento público aí, expondo lá o marginal. Tem um crime que nós vamos ver de expor aí né, a imagem do preso. Teria eu praticado o crime? O que vocês acham? Acho que sim. Se não Mais tiver, alguém? eu acho que não. Eu Por que não? acredito que sim. Senhores, teoricamente, se o fim foi um fim profissional para completar os arquivos da polícia, não teve esse dolo especial de agir, chamado dolo específico, tá? Então, veja qual que vai ser a dificuldade para aplicar essa lei. Comprovar que o policial ou funcionário público praticou aquele ato com um dolo específico de prejudicar outrem, de beneficiar a si ou terceiro, ou por capricho ou satisfação pessoal, entenderam? Então, repetindo, né? Esse crime tem um dolo específico. Então, veja aqui, onde que está isso? Está no artigo 1º, né? As condutas descritas nessa lei de abuso de autoridade serão constitui crime, né? De abuso de autoridade quando praticados pelo agente com a finalidade de. Aqui, então, senhores, é que está o dolo específico do agente, né? Que é justamente esse quadrinho que eu coloquei aqui nos slides, tá? Se não tiver o dolo específico, um desses, não haverá o crime de abuso de autoridade, correto? Outra coisa que também não configurará o crime, gente, quando houver divergência na interpretação da lei ou avaliação de fatos e provas. Então, uma autoridade interpretou aquele fato como X. Outra autoridade interpretou aquele fato como Y. E veja que no direito é possível você defender sempre, né, várias teses aí, em princípio. Também vai excluir a responsabilização do agente, tá? Isso está no parágrafo 2º, ó. A divergência na interpretação de lei ou na avaliação de fatos e provas não configura abuso de autoridade. Tudo bem, gente? Entenderam ou não? Resumindo, não basta eu praticar os atos que nós já vimos alguns crimes, genericamente. Tem que ter o dolo específico de, com aquele ato, prejudicar o terceiro, beneficiar a mim mesmo ou a um terceiro, ou mero capricho ou satisfação pessoal. E aí que é o problema da aplicação da lei, gente. Porque esses elementos são extremamente subjetivos. Como que eu posso analisar se eu pratiquei determinado ato por capricho ou satisfação pessoal? Né? Veja que é algo bem, né? Não é palpável, né? Por exemplo, eu tenho um exemplo que eu tinha um policial, um motorista, há muitos anos atrás, quando era jovem ainda, que todo ladrão que ele prendia, ele tirava foto e guardava as reportagens lá para, né, satisfação pessoal dele, correto? Teria aí, né, e ele usava, lógico, também usava esse prontuário dele, esse arquivo que ele mantinha, né, até no policiamento, né? Então, veja, é bem difícil você configurar o que é uma satisfação pessoal. Eu posso estar fazendo algo com o intuito de melhoria do serviço, mas eu posso entender da outra forma que, né, que a pessoa está querendo, está simplesmente tendo uma satisfação pessoal com aquele ato de abuso, tá? É lógico que você, como advogado, aqui vai ser uma grande brecha para você tentar desqualificar eventual abuso de autoridade, ou seja, é só você conseguir comprovar
que o fato foi praticado no interesse do serviço e não com essas finalidades específicas aqui. É um assunto meio complexo, gente. Eu queria saber aí se quem tá, exceto a Celine que tá voando, se o restante entendeu o que eu tô falando aí. Sim ou não? Você falou exceto eu, mas eu entendi, tá? Obrigada. É só para você acordar. Entendi. Mais alguém? Não captou a mensagem? Félix. O Félix ele entrou aí e foi no banheiro. Mestre, e Oi. se acontecer de comprovadamente, por algum motivo pessoal, já existir essa animosidade por parte da pessoa que praticou isso aí? Como o senhor disse, é difícil caracterizar, mas no fundo, eu estava montando, vamos dizer, entre aspas, um dossiê para uma hora Sim. oportuna ele soltar isso aí. Como é que se analisa à luz dessa realidade? Então, normalmente você vai fazer isso para quê? Para ter algum benefício, né? Para prejudicar alguém, certo? Ou beneficiar a si Certo. mesmo. Então, vai entrar aqui. Quando eu crio um dossiê para prejudicar algum desafeto, ou tem o dolo para mim específico. Por quê? Porque basta um deles, ó, prejudicar outrem. Ou se eu fiz aquilo para me beneficiar, tá aqui, basta o benefício a si mesmo, entendeu? Então a ideia da lei é justamente essa, né? Coibir esses tipos de abusos, né? Que a gente sabe, aí você é do judiciário, você sabe que muitas vezes existem, né? Tá? Essas coisas não tem, não, só na Dinamarca. É na França, né, cara? Na França também. Uma coisa interessante da lei, vocês vão perceber que ela está criminalizando várias condutas do Moro quando era juiz, né? Tem uma questão, um dos artigos que é conduzir coercitivamente o cidadão, que foi o que aconteceu com o Lula lá, né? Lula lá é bom, né? Aconteceu com o Lula. Teve a questão também da divulgação lá de mensagens também. Ou seja, você percebe claramente, né, que parte da lei ela veio como uma forma de cercear, não, né? Limitar alguns direitos dos juízes, né? Dos reis, né? Porque o juiz ele é uma raça geralmente bem autoritária, né? Tem alguns aspectos positivos, eu acho, né? Apesar de ter uma limitação muito grande na atuação, principalmente da polícia, né? Na polícia, que já é geralmente cobrada e fiscalizada e punida, não tem o poder de um juiz, ela acabou sendo mais prejudicada ainda nessa lei. Apesar dessa lei colocar uma limitação de condutas, principalmente para os juízes, também relativamente boa, né? Que eu acho que é até adequado, vamos dizer assim, tá? Bom, então, gente, isso aqui eu acho que é importantíssimo, tá? Lembrando aqui, veja que interpretação da lei não pode configurar abuso. Como assim, professor? Vamos pensar o seguinte, vamos pensar que nem hoje o careca lá, do STF, lá, o Alexandre de Moraes, proibiu a nomeação do delegado que o Bolsonaro queria. Ele aplicou a lei conforme o entendimento dele, que teria violação da impessoalidade, não sei o quê, blá, blá, blá. Só que, veja, dá para entender de outra forma, que é um cargo de confiança, realmente tem uma pessoalidade nessa indicação, a impessoalidade é só para cargos efetivos, não é isso? Eu já vi professores aí, esquerdistas, né, no Face, isso aí é o verdadeiro freios e contrapesos, né, dizendo que estaria certo né, essa interferência do judiciário e tal. Veja, ele interferiu, né, numa nomeação. Tem gente que interpreta que é possível. No meu entender, é um abuso total, né? É uma interferência do poder no outro, ainda mais que é um cargo de confiança. Mas veja, essa dúvida de interpretação, esse careca, por exemplo, ele não poderia ser condenado por abuso. Por quê?
Porque você tem posicionamentos a favor e contra o que ele decidiu, né? Então, justamente um posicionamento desse, vamos dizer assim, ele não estaria violando, né, o poder, abusando do poder dele, porque, em tese, tem interpretação no sentido de defender a decisão dele, tá? Então, essa é a ideia aqui do parágrafo 2º. Então, veja que é bem difícil, né, gente? Vamos voltar aqui. Para condenar alguém, o cara tem que prejudicar isso daqui, tem que, né, ter todo esse dolo aqui que nós falamos, e ainda não pode ser, né, não pode ser uma questão de interpretação e entendimento diferente da lei. Porque se for interpretação de lei, já não configura. Então, veja que é bem difícil, os juízes vão continuar ficando impunes para mim, tá? No meu entendimento, não vai acontecer absolutamente nada. Bom, isso eu tinha falado, né? Mas eu justamente eu quis voltar. Por quê, gente? Porque é a parte mais importante da lei, tá? O restante dos crimes aí são condutas que basta uma leitura simples que você acaba entendendo. Bom, eu falei aqui dos sujeitos, né? Todo mundo, né? Que de uma certa forma aí tem algum poder, tem qualquer tipo de autoridade, tá? E que pode limitar direitos das pessoas. Veja que aqui, transitoriamente ou sem remuneração, né? Por isso que eu falei lá, até um mesário, pode ser, tá? A ação penal, gente, sempre será incondicionada, tá? Ou seja, o Estado teve ciência, deve tomar as providências cabíveis, né? E aquela ação penal privada subsidiária da pública é inútil estar aqui, porque isso daí é uma determinação constitucional, mas a lei quis ratificar, né? Que se o Estado não atuar, né? A vítima, eventual vítima do abuso aí, pode impetrar uma ação privada subsidiária da pública, tá? É mais para reafirmar, porque isso aí já está previsto na Constituição Federal. Bom, efeito da condenação, gente. Qual que é o primeiro... Se o funcionário for condenado, ele é obrigado a indenizar o dano. Isso aqui é sempre ocorrerá, ou seja, é obrigatório esse efeito, que é indenizar os danos, tá? Agora, a inabilitação para exercício do cargo por 1 a 5 anos e a perda do cargo depende do quê? Da reincidência em crime de abuso de autoridade, tá? E não é automático o inciso 2º e o inciso 3º. O juiz deve colocá-las na sentença. Pergunto para vocês, e se o juiz não colocar esse efeito da condenação? A inabilitação por 1 a 5 anos ou a perda do cargo? Pergunto, senhores, como é que fica a sentença do funcionário público? Alguém pode falar? Alô? Estão me ouvindo? Sim. Eu acho que no caso o juiz ele tem que colocar, né? Tem que ser taxativo, senão não fica omissa a sentença nesse caso. Porque no artigo fala devendo o juiz, não é? Essa sanção, sanção penal aí, né? Efeito da condenação, na verdade, é obrigatória? A regra é não. O juiz pode colocar ou não, tá? O que é obrigatório, veja, é o inciso 1. O 2 e o 3, veja aqui, ó, são condicionadas à ocorrência de reincidência e não são automáticos, tá?
aqui que é o detalhe. Como não é automático, se o juiz nada declarar, não é automático essa perda do cargo ou inabilitação. Entenderam ou não? Tá? Aí o Diferente da Ministério tortura. Público pode entrar? Ele pode apelar, né? Dizendo que o juiz deixou de motivar adequadamente e tal, mas em tese eu já vi muitas condenações de funcionários públicos, né, principalmente da polícia, quando o juiz não fala nada, que isso aqui são os efeitos acessórios da pena, tá, gente? Dificilmente alguém recorre, né? Tá? Mas a lei previu aqui essas situações de perda do cargo e inabilitação. Mas, repito, não são automáticos. Se o juiz não colocar, não é automático essas duas penas aqui, tá? A única coisa que é automática é a obrigação de indenizar o dano. Essa é automática. Bom, a lei também previu, gente, as chamadas PRDs, né? O que é PRD? Penas restritivas de direitos, tá? Ela previu as penas restritivas de direitos específicas aqui para essa lei, né? Se você for lembrar lá do artigo 44 do Código Penal, que prevê lá a conversão da pena privativa de liberdade, converter em penas restritivas de direitos, né? Uma das obrigações da lei para poder ter a conversão é o crime ser sem violência ou grave ameaça, tá? Nós temos alguns crimes aqui na lei de abuso de autoridade que tem violência e grave ameaça. Portanto, nesses casos, não é possível a conversão das penas restritivas de direito. Quer dizer, não é possível converter a pena privativa de liberdade em restritiva de direito. Quando, professor? Quando o crime foi praticado com violência ou grave ameaça, tá? Bom, mas se o crime não tiver violência nem grave ameaça, em tese, né, penas até 4 anos, podem ser convertidas, tá? Então, as penas restritivas de direitos são substitutivas das privativas de liberdade, né? Prestação de serviço à comunidade, e aqui vai ser pelo mesmo tempo da condenação, né? Se ele pegar 1 ano, 2 anos, aí ele vai prestar 1 hora por dia de serviço lá, né? Tá? Ou suspensão do exercício do cargo, da função, pelo prazo de 1 a 6 meses. 1 a 6 meses, com a perda dos vencimentos, tá? Então, ó, veja a diferença, gente. Nos efeitos da condenação, aqui são efeitos acessórios, tá? Aqui o funcionário vai ter a condenação lá 2 anos, 3 anos, e mais obrigação de indenizar, e mais, quer dizer, mais inabilitação ou a perda do cargo, tá? Então vai ter uma pena, né, restritiva de liberdade, e pode sofrer uma pena acessória, uma dessas aqui, tá? Beleza. Aqui é diferente. Aqui eu vou pegar a pena privativa de liberdade e vou converter em uma restritiva de direito. Capite ou não? Tá? Então, essa aqui, na verdade, não é uma pena acessória. É a pena que foi convertida, né? É uma pena restritiva de direito que foi convertida de uma pena privativa de liberdade. Correto? Então, veja que são institutos jurídicos diferentes, né? A lei também aí permitiu que elas pudessem ser aplicadas sozinhas, né? Ou seja, uma delas, ou as duas ao mesmo tempo. O cara tem que trabalhar, né, numa entidade pública e ainda ficar suspenso do cargo, tá? E veja que é sem salário, né? Sem salário. Bom, eu coloquei aqui um quadrinho para ajudar aí, tá? Veja lá. Não sei se dá para ver aí. Efeitos da condenação. O cara foi condenado lá, 2, 3 anos, é automático,
Isso aqui, né? Não precisa nem o juiz colocar lá. Uma coisa que ele tem que colocar, geralmente, é fixar o valor mínimo do dano praticado, né? Do dano causado, tá? Então, isso aqui é automático. Mesmo que o juiz não coloque lá, é obrigatório reparar o dano. Beleza. Não automático. O juiz tem que motivar na sentença. Perda do cargo, inabilitação para exercício por 1 a 5 anos. Tá? E, para acontecer isso, gente, tem que ser reincidente em crime de abuso de autoridade. Qual que é a pegadinha aqui que vai cair na prova de vocês, na OAB ou em concurso? A pegadinha é que a reincidência não precisa ser reincidência em crime doloso, que é o normal. Tem que ser reincidência específico em crime de abuso de autoridade. Entende ou não? Tá? Então, gente, é um detalhe da lei que vocês podem ter certeza que na OAB e concursos, quem for fazer concursos públicos, é uma questão que eu faria com certeza, tá? Dúvidas? Eu fiquei com uma dúvida. Se no primeiro caso ele tiver algum outro tipo de processo administrativo e houve uma reincidência, aí sim, especificamente nessa questão de abuso de autoridade, como é que fica essa situação? Não. Como é que são pesados? Não, ele tem que ser reincidência específico em crime de abuso de autoridade. Ele tem que ter uma condenação por abuso de autoridade e aí ser condenado de novo em até 5 anos por outro crime de abuso de autoridade também. Tá? Ah, tá. Ainda que o outro seja não é uma condenação anterior por qualquer crime funcional e depois uma condenação por abuso de autoridade. Não basta, tem que ser reincidente em crime doloso, em crime de abuso de autoridade, correto? Específico em abuso de autoridade, então. Isso, veja aqui o artigo 4º, ó. Deixa eu ver. Os efeitos previstos no inciso 2 e 3 são condicionados à ocorrência de reincidência em crime de abuso de autoridade. Então, é uma reincidência específica, ou seja, 2 crimes de abuso de autoridade. E isso dentro de 5 anos, né? Você lembra lá que após 5 anos, deixa de ser reincidente, tá? Tá bom, obrigado. Mais alguém? Esse outro quadrinho aqui, gente, também, para tentar ajudar vocês. Veja que aqui, ó, é a pena restritiva de direito, chamado PRD, tá? Pena restritiva de direito. Eu tive uma condenação até 4 anos, crime sem violência, pode ser convertido. E aqui o juiz tem a possibilidade de aplicar uma delas ou as duas, cumulativamente. Então, ele vai prestar serviço à comunidade, o tempo é o mesmo tempo da condenação, ou suspensão do exercício do cargo por 1 a 6 meses, tá? E aqui fica sem salário. Beleza? Bom, eu falei também, senhores, a respeito da independência das esferas, né? Lembrando que a esfera penal, quando ela decide um fato crime, um fato administrativo crime, como assim? Lembra do exemplo que eu dei? Eu fui acusado de desviar uma verba lá no fórum. E é uma falta administrativa e também é um crime de peculato desvio, tá? Eu responderei 2 processos, até 3, né? Porque o Estado depois pode cobrar de mim o prejuízo causado à administração. Mas, em princípio, normalmente você começa respondendo 2 processos, o administrativo e o criminal, pelo mesmo fato, tá? Veja que, se for decidida no juízo criminal, né, a existência ou a autoria do fato, tá? Essa decisão não pode ser mais discutida na civil administrativa. Então, o que eu quero dizer com isso? Quando se refere a crime, a fato crime, né, um fato administrativo que seja crime,
O juízo penal, em que pese a independência das esferas civil, penal e administrativa, em que pese essa independência, o juízo penal é mais forte. Então, se ele já provou que não houve o crime, né, discutiu, analisou a existência do crime, ou provou que não foi o autor, na esfera civil não pode ser mais discutido a autoria e nem a existência do crime, tá? Mesmo no sentido contrário, né, gente? Se já transitou em julgado que o cara é culpado, na esfera civil e administrativa, não pode julgar se ele é culpado mais ou não por aquele fato, tá? Em regra, ele vai ser... É lógico que você vai ser responsabilizado, vai ter que entrar com ação administrativa, né, ou civil, né? Mas a discussão do fato por si só não deve ser mais realizada, tá? Vamos dar exemplo assim do que eu fazia lá na corregedoria da polícia, para vocês terem exemplo. Às vezes um policial respondia um processo e administrativamente acabava sendo arquivado, tal, ou não tinha prova, sei lá. Mas a justiça, de repente, às vezes conseguia uma interceptação, conseguia uma prova que o processo administrativo não tinha acesso. E algumas vezes, eu vi isso lá, o cabra acabava sendo condenado no processo penal, tá? E absolvido no processo administrativo. Só que, no caso da PM, o que a gente fazia? O cara tinha condenação lá, sei lá, 4 anos de cadeia. O processo administrativo foi arquivado. Analisava-se no nosso caso, mas o nosso regulamento permite isso, para verificar se... Não ia discutir se ele praticou o fato de novo ou não, porque o juízo criminal já tinha determinado que sim. O que a gente analisava e demitia muitas vezes é que, com aquela condenação, ele tinha condições de continuar sendo servidor, né? E aí, dependendo da condenação, do tipo de crime, ele era mandado embora pela incompatibilidade com a função, ou seja, a condenação penal tornava ele incompatível com o exercício da função pública, tá? Então, isso é possível. A negativa é mais fácil, né? Negativa de autoria e negativa de materialidade, lá, inexistência do crime e inexistência da autoria, absolve no civil administrativo tranquilamente. O problema é quando tinha condenação no penal e no administrativo não tinha. E aí dava problema, tá? Bom, outra coisa também que acaba absolvendo lá o cidadão, senhores, é a questão, né, das excludentes, tá? Então, na polícia tem muito isso, né? O policial agir aí, né, vai lá prender alguém, usa da força, causa lesão, ou mesmo pratica aí homicídio, né? A morte, na verdade, né? Porque homicídio se não tivesse a excludente, né? E aí, veja, se a justiça entender que ele atuou lá no estrito cumprimento de dever legal, né, durante uma prisão que acabou lesionando lá o corintiano, ou mesmo a morte, uma legítima defesa, e caso ele seja absolvido por uma excludente, ela também, né, faz coisa julgada civil e administrativa. Então não esqueça disso. O reconhecimento de uma excludente na justiça penal vincula, né, a esfera civil e administrativa, tá? Isso está aqui. Faz coisa julgada em âmbito civil, assim como no administrativo disciplinar, a sentença penal que reconhecer, né, uma das excludentes, tá? Então, as esferas são independentes, só que você tem esses efeitos aí, tá? Se o crime também for uma infração administrativa, tem que informar a autoridade administrativa sobre os fatos, tá? O que eu falei aqui, se o juiz criminal decidir sobre a existência e autoria do fato,
tais elementos não poderão mais ser questionados no âmbito civil e administrativo. E se a sentença reconhecer alguma excludente, isso faz coisa julgada na esfera civil e administrativo também, tá? Dúvidas? Nada? Bom, então vamos para os crimes, gente. Nós já falamos alguns crimes, né? Eu parei aí no 23, se eu não me engano. O decretar medida de privação de liberdade, aqui é o crime do juiz, né? Tá? Em desconformidade com as hipóteses legais, aqui é a decretação de uma prisão ilegal, correto? Incorre na mesma pena a autoridade judiciária, que dentro de prazo razoável. Aqui, essa lei tem muito tipo aberto que eu falei para vocês, né? O que é um prazo razoável para você? Tá? Então, veja que deixa ao alvedrio do julgador, né? Então, veja, se ele não se manifestar, a autoridade judiciária, se não se manifestar dentro de prazo razoável sobre uma prisão ilegal, ele pratica abuso, tá? O problema é, o que é um prazo razoável, né? Olha que absurdo também. Se ele deixar de substituir a prisão preventiva por medida cautelar ou de conceder a liberdade provisória quando cabível. Quer dizer, na dúvida, para o juiz é sempre melhor deixar livre, né? Ou substituir a preventiva por uma cautelar qualquer. Veja que por colocar em liberdade, o juiz não responde por nada, né? Não sei se vocês estão vendo aí, né, na imprensa, por causa do coronavírus, vários juízes colocando aí traficantes, líderes do PCC, né, soltos, tá? Atendendo uma recomendação do CNJ lá que fala, né, da questão do coronavírus. Vai dar alguma coisa para esses juízes? Absolutamente nada, porque só tem abuso se ele deixar preso. Se ele deixar solto, não tem, tá? Então, veja, ó, deixar de deferir, hein? É só deferir. Liminar ou ordem de habeas corpus quando manifestamente cabível. Então, se ele deixa o cara preso, ele responde, né? Se ele deixa solto, não dá nada. Essa é a ideia da lei. Aqui que eu falei para vocês, decretar a condição coercitiva de testemunha, né? Sem prévia intimação de comparecimento ao juízo. Então, para o juiz decretar a condição coercitiva, ele tem primeiro que intimar para o comparecimento, tá? Deixar injustificadamente de comunicar prisão em flagrante à autoridade judiciária. Bom, aqui, gente, são as autoridades policiais que praticam em tese esse crime aqui, tá? Você tem aí, no caso, o delegado da autoridade policial comum, você tem a autoridade policial federal, né, no caso de crime federal, você tem a autoridade policial militar, no caso de crimes militares, tá? No caso do Código Penal Militar, a gente tem que comunicar a prisão, né, de um militar para a corregedoria, para o corregedor do Tribunal Militar, tá? Se não for feito isso, é abuso de autoridade. Bom, a lei também previu aí deixar de comunicar, que é abuso, né? Quem cumpriu lá a medida de prisão temporária ou preventiva. Então, o juiz decretou uma temporária preventiva. Eu capturei esse cara, eu tenho que comunicar ao juiz dessa captura, tá? Deixar de comunicar também a prisão de qualquer pessoa, né? E o local, a sua família ou pessoa por ela indicada. Então, quem for aí entrar na polícia, né? Se você não falar para a família lá do cabra ou pessoa que ele indicar, você responde por abuso. Antigamente, o que era um vício no flagrante, né? Virou agora abuso, tá?
deixar de entregar aquela nota de culpa em 24 horas, virou abuso de autoridade, tá? Então, isso aqui vocês já aprenderam, com motivo da prisão, condutor e testemunhas. Quem prolonga a execução de pena privativa de liberdade também pratica abuso. E veja que outra norma bem subjetiva, né? Deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura. Isso daqui, gente, foi também aquele caso lá que um juiz do tribunal lá do TRF, lá do Paraná, que mandou, de plantão mandou soltar o Lula, e o delegado lá que estava com o Lula lá, que estava com o Lula na cadeia, ele segurou e não soltou o Lula e esperou a decisão, né, do Moro e depois do Tribunal Federal, que acabou cassando a decisão do desembargador federal lá, né? Se você for analisar, foi justamente isso que ocorreu, né? Prolonga a execução de pena privativa de liberdade, prisão temporária, prisão preventiva, medida de segurança ou internação, deixando sem motivo justo e excepcionalíssimo de executar o alvará de soltura imediatamente após recebido. Eles esperaram justamente para aquela decisão ser anulada, né? Tá? Mas hoje, por exemplo, o Moro poderia responder aqui, né? Porque segurou lá ele, o delegado federal que não soltou lá o ladrão, poderia responder aqui, tá? Fizeram um tipo penal justamente para aquela ação lá, para aquele tipo de conduta, né? Recebeu o alvará de soltura e não soltou imediatamente, abuso de autoridade, tá? Bom, aqui é um crime que tem violência, né? Constranger o preso, mediante violência, grave ameaça ou redução da sua capacidade de resistência, exibir-se ou ter seu corpo exibido à curiosidade pública. Esse aqui também mudou bastante o comportamento dos policiais, né? Que alguns até se excediam, mostrando lá o preso na imprensa, tal, muitas vezes para satisfação pessoal, né? Hoje, se o policial fizer isso, ele vai responder por abuso, tá? Realmente tinha alguns casos aí que os caras colocavam justamente para... É lógico que atrapalha para a polícia, por causa que muitas situações você consegue prender quadrilhas ou envolvidos em crimes, principalmente sexuais, quando a foto, a cara do cidadão aparece lá, né? Aparece para a imprensa. O fato de restringir agora, né, a exibição aí do preso, com certeza vai dificultar, né, principalmente outros crimes que o marginal tenha praticado, tá? Mas agora o policial, se fizer isso, pode responder, né? Colocar o coitadinho em situação vexatória e obrigar ele a produzir prova contra si mesmo, tá? Tudo isso daí é constrangimento e é abuso de autoridade. Bom, constranger a depor, pessoa que tem aí direito ao sigilo, tá? Também é abuso, constranger alguém que tem direito ao sigilo por função, ministério, ofício ou profissão, né? Também comete abuso se o cidadão quiser exercer o direito ao silêncio e o interrogador continuar, mesmo após a declaração de que a pessoa permanecerá em silêncio. É abuso só de continuar a interrogar o cabra, tá? Aqui eu acho um absurdo, né? Por quê? Porque quem já fez interrogatório, você faz uma pergunta X, o cara só declara em juízo. Pergunta Y, só declara em juízo. Pergunta Z. Às vezes o cara quer responder uma pergunta que ele acha que para tentar se justificar, né? Quando você faz a primeira pergunta, o cara fala, desejo permanecer em silêncio, você não pode mais continuar fazendo as perguntas, entende ou não? Por quê?
É constrangimento, né? Você continuar aí prosseguindo com o interrogatório de pessoa que tenha, né, decidido exercer o direito ao silêncio. Então você fez assim, como é que ficou? Você fez a primeira pergunta lá, interrogando lá o acusado. Ele falou lá, eu quero exercer o direito de permanecer em silêncio. Você já tem que parar com o interrogatório, tá? Sob pena de você responder aqui. Por prosseguir com o interrogatório de pessoa que tenha decidido exercer o direito ao silêncio. Entenderam ou não? Também não posso interrogar, e eu posso responder por abuso, se eu interrogar uma pessoa que tenha optado por ser assistida por advogado durante aquele interrogatório. Tá? Então, se a pessoa disser que quer só falar com a presença do advogado, você não pode continuar o interrogatório sob pena de abuso de autoridade. Esse artigo 16 aqui é um absurdo, né? Você prendeu lá o ladrão, aqui é qualquer policial, né? Tem que identificar-se, né? Se você passar o nome errado, também é crime de abuso. Olha que absurdo. Identificar-se falsamente ao preso. Eu tenho que falar meu nome completo, certinho, senão eu posso responder por abuso, entendeu? Por ocasião de sua captura. A captura geralmente é o que é feito na rua, né? Do flagrante lá na rua, tá? Ou durante lá a efetivação do auto de prisão em flagrante, tá? Quem faz a prisão, quem faz a captura, deve se identificar para o corintiano, sob pena de prisão. Olha que beleza. Aí o cara é do PCC, sabe seu nome, vai lá e te mata. Bom, mas na prática isso acontece porque isso não é muito, como eu posso dizer, não parece um pacote de crime, parece mais um pacote a favor do crime, que é algo revoltante, o que nós estamos estudando aqui. então, mas No cuidado. meu ponto de vista, mediante... Cuidado, Douglas. Aí que é o detalhe. Nós temos o pacote anticrime, que é outra lei, e o Congresso, para justamente, vamos dizer assim, dar uma tolhida no presidente e na Lava Jato, eles aprovaram essa lei de abuso de autoridade. Essa lei de abuso de autoridade não tem a ver com o pacote anticrime, pelo contrário, tá? Ela veio justamente para controlar a atuação do judiciário, da polícia e tudo mais, principalmente depois por causa da Lava Jato, entendeu? Tá? Essa aqui é o detalhe aí. Entendi, mas é porque eu estou contando o pacote de crime, então na hora que eu fui me dar na hora que eu fui falar, eu vi que eu confundi os dois. O pacote de crime... Aliás, vai ser revoltante, então. Como que eu vou me identificar como meliante, meu nome completo, para ter uma represária depois? Na verdade, quando você trabalha na rua, você não fala nada, entendeu? Só que o cara vai ter no BO, o cara vai saber tudo lá. E se ele quiser saber legalmente, ele tem direito. Mas, veja, é um absurdo, né? Porque você tem situações aí da máfia italiana que os juízes não apareciam com o nome da sentença. Quem dava a sentença era um juiz sem nome, né? Justamente por quê? Porque a máfia mandava matar juiz, policial, todo mundo que atrapalhasse os negócios da máfia italiana. O PCC está no mesmo esquema, né? É que eles não têm tanta força ainda, mas a ideia, né, domínio deles, o tráfico de drogas, tal, é o mesmo, tá? Entendi. Bom, continuando aí, também é abuso se você interrogar lá na polícia, né, o indivíduo durante o repouso noturno, tá? A não ser que seja flagrante e ele consentir. É possível, então, ouvir um preso à noite, durante o interrogatório, tá? Se ele foi preso em flagrante e ele concordar em declarar, tá? E veja que se ele pode falar não vou falar nada, aí pronto, acabou.
Também aqui está ligado somente ao diretor de presídio, que deixa, que impede ou retarda o envio de pleito de preso à autoridade judiciária. É uma preocupação com o preso aqui que é inacreditável. Então, pessoal dos CDPs, né, presídios, se receber um pedido do preso lá e não encaminhar à autoridade judiciária, né, crime de abuso também, 1 a 4 anos, tá? Também responde o juiz que deixa de tomar as providências devido quando ele descobre, né, que está sendo cerceado o direito do preso lá, tá? Então, o juiz também pode responder aqui, né? Se deixar, tendo ciência dos fatos, deixar de caminhar aí para outro juiz aí ou tomar as providências, tá? Aqui tem interesse para vocês, abuso de autoridade, deixar, impedir sem justa causa a entrevista pessoal e reservada do preso com seu advogado, tá? Então aqui, se alguma autoridade policial ou fórum mesmo, vocês têm que saber do direito de vocês como advogados de se entrevistar aí com o seu cliente, né, reservadamente, tá? Incorre na mesma pena quem impede o preso, né, o réu solto ou investigado de entrevistar-se pessoal reservadamente com o seu advogado por prazo razoável antes da audiência, tá? Então, antes da audiência, o advogado tem direito a entrevistar-se com o seu cliente, tá? E também é abuso se proibir de sentar ao lado dele ou durante a audiência, né, de conversar com o advogado. Então, veja com o advogado, então, pode conversar antes da audiência, pode ficar ao lado do seu cliente e pode conversar com o seu cliente durante a audiência, tá? É lógico, se for feito por videoconferência, geralmente quando o cara tá no presídio, aí ele vai estar na sala do fórum lá, não vai dar para ele estar do lado, né? É óbvio. Mas ele vai estar acompanhando pela tela, tá? Aqui, né, abuso também, manter presos de ambos os sexos, né, na mesma cela ou confinamento. E aqui, gente, fala na mesma cela, manter aqui homem e mulher na mesma cela é crime, tá, de abuso, que nem aconteceu com aquela juíza lá, né, que deixou uma menina lá, uma nóia lá, junto com não sei quantos presos lá. E também colocar o maior com o menor, ó. Tá? Colocar na mesma cela maior com o menor também é abuso de autoridade. Correto? Inclusive, a gente orienta até os policiais, quando prende um maior e um menor junto no mesmo crime, né, e ato infracional, a gente orienta a não colocar no chiqueirinho lá, né, no guarda-preso juntos, tá? Bom, o artigo 22, gente, ele substituiu para o funcionário público o artigo 150, que é da invasão de domicílio, tá? Então, em relação ao funcionário público, foi revogado o parágrafo que tratava do funcionário público, né? E agora ficou só o artigo 22 da lei, tá? Então, o funcionário... Geralmente a polícia, né, que pratica esse ato aqui. Invadir, adentrar clandestinamente, né, ou a revelia da vontade do ocupante, imóvel, tá? Aquelas questões lá de invasão de domicílio que vocês já sabem. Penas de 1 a 4 anos, né? Também quem coage com violência ou grave ameaça a franquear-lhe o acesso. Então, você ameaça alguém a abrir o imóvel para entrar, né? E cumpre mandado de busca e apreensão domiciliar após as 21 ou antes das 5. Bom, aqui eu falei para vocês na aula passada que tem um entendimento seguinte.
Se você cumprir um mandado de busca entre as 21 e as 5 da manhã, você pratica esse crime de abuso de autoridade, tá? Se você cumprir após as 18, né, que é o normal, né, geralmente usa-se como a lei fala dia, né, deve ser cumprido mandado, proibido cumprir o mandado durante a noite. A gente usa na polícia o costume de, a partir das 6 da manhã até as 18, só que a gente pode cumprir mandado de busca, né, mandado de prisão. Tem posicionamento que posso cumprir agora até as 21, tranquilamente, porque a lei só criminalizou a partir das 21. Mas tem entendimento, como a Constituição fala que o mandado não pode ser cumprido mandado judicial em período noturno, entende que a partir das 18 não seria crime, mas seria ilegal, né? Ou seja, está violando a Constituição. Não estaria violando a lei de abuso de autoridade, porque a lei fala após as 21 e antes das 5. Mas se eu cumprir depois das 18 até as 21, estaria violando a Constituição, que fala que não pode cumprir mandado judicial durante o período noturno, tá? Mas são posicionamentos, nós vamos aguardar o que a jurisprudência vai decidir a respeito deste nova proposta da lei, tá? Aquelas situações que vocês já sabem lá da Constituição, né, que não é crime se for para prestar socorro, né, se tiver situação de flagrante ou desastre, tá? Isso aqui já está na Constituição. O artigo 23, gente, é o artigo de alteração de local de crime, tá? Seria a fraude processual, tá? Se é um cidadão comum que altera um local de um crime para se livrar da responsabilização, esse cidadão comum pratica lá a fraude processual do Código Penal. Se for funcionário público, pelo princípio da especialidade, ele responde aqui, tá? Artigo 23. Inovar artificiosamente no curso de diligência. Então, inovar, ele vai alterar artificiosamente, né, no curso de diligência de investigação, processo, o estado de lugar, de coisa ou pessoa. Tá? Então, ele vai alterar corpo, crime, vai colocar material, vai intrujar arma, droga, correto? Com o fim do quê? De eximir-se de responsabilidade, né? Ou de responsabilizar criminalmente alguém, quando ele quer ele quer imputar um crime a alguém, ou agravar-lhe a responsabilidade, tá? Então, por exemplo, o cara praticou um crime, e aí sei lá, eu coloco droga lá no carro dele. Ele tá com o carro roubado e, além disso, eu vou lá e coloco droga. Ou seja, eu tô inovando para agravar a responsabilização dele por um fato já anterior, né? Tá? Então, essas questões de adulteração, aqui é o chamado crime, né, de adulteração de local de crime, tá? 1 a 4 anos se for funcionário público. Se for um cidadão comum que altera um local de crime, continua sendo a fraude processual do Código Penal, correto? Incorre na mesma pena que pratica conduta com o intuito de eximir-se de responsabilidade civil ou administrativa, ou seja, eu vou alterar o local lá do crime para escapar de uma responsabilização, por excesso praticado no curso da diligência, né? Ou com o objetivo de omitir dados, informações ou divulgar dados e informações incompletos para desviar o curso da investigação, da diligência ou do processo. Então, essa alteração aí pode ser para omitir dados ou para eximir-se da responsabilização civil administrativa, né, por algum excesso praticado, tá? Esse artigo 24 aqui, hoje é mais difícil ocorrer, mas antigamente eu sei que acontecia bastante, né? A gente tinha, principalmente na polícia, quando encontrava um cadáver, e o sistema de recolha de cadáveres era bem precário em São Paulo. Você acionava o carro de cadáver, demorava horas e horas e horas, né? Tinha poucos carros de cadáver, tinha poucos funcionários, o IC, né? E isso acontecia realmente, né?
O policial era chamado, encontrava lá o cara morto. Se não tivesse duro, os caras jogavam na viatura, né? Não tinha obrigatoriedade de esperar o SAMU, que nem tem hoje, para ser conduzido na ambulância. Antigamente, a própria viatura policial, os caras colocavam lá o cara que havia sofrido algum crime, né, para socorrer. E muitas vezes já estava morto, já estava gelado, já só não estava duro ainda, né? Mas qual que era o objetivo, na verdade? Não ter que ficar preservando o local horas e horas lá do cadáver, né? Isso acontecia bastante antigamente. Hoje não, hoje está mais o IC, o carro de cadáver chega relativamente rápido, né? Então essa prática que a polícia adotava muito antes, isso eu falo para vocês que conhecimento de causa, é difícil hoje ocorrer, mas colocaram na lei isso agora, né? Então, eu vou constranger alguém com violência, grave, ameaça, funcionário empregado da instituição hospitalar ou privada, pública ou privada, né? Admitir para tratamento pessoa cujo óbito já tenha ocorrido, com o fim de alterar local ou momento do crime, prejudicando sua apuração. Veja que aqui tem um fim específico, né? De alterar o local ou o momento do crime, né? Tá? Quando você altera o local, você vai automaticamente prejudicar a alteração prejudicar a apuração daquele crime. Então é meio que quando você mexe no cadáver, você com certeza estará prejudicando a apuração daquele crime. Por quê? Porque o corpo fala, né? O cadáver fala, né? O cadáver fala no seguinte aspecto: como foi a morte, o cadáver que está lá ainda vai falar como que ele foi morto. Se eu altero posição, né, mexo no cadáver, eu vou estar prejudicando a apuração dos fatos, correto? Outro abuso de autoridade: proceder à obtenção de prova em procedimento de investigação ou fiscalização por meio manifestamente ilícito. Bom, gente, aqui é obter provas ilícitas, tá? Antigamente essa prova só era retirada de um processo penal. Por exemplo, utilizei lá uma interceptação telefônica, né, ou uma interceptação ambiental, ou qualquer tipo de interceptação, ou de cartas, né? Usei uma prova lá ilícita. Antigamente, em regra, era só retirado do processo. Hoje, quem fez isso responde, né? Utilizou uma prova ilícita de 1 a 4 anos, tá? Então, qualquer investigação, fiscalização de modo ilícita é abuso de autoridade, correto? Aqui está mais ligado à polícia, tá? Que está investigação, fiscalização e tal. Agora, aqui incorre na mesma pena quem faz uso de prova em desfavor do investigado ou fiscalizado com prévio conhecimento de sua ilicitude. Então, aqui pode ser o promotor que usa aquela prova ilícita, pode ser o juiz, né, que faz alguma decisão também, uma prisão preventiva com base em uma prova ilícita, tá? Então, eles podem responder aqui, no 25. Outra coisa também, que é justamente para pegar juízes, né, ou algumas autoridades administrativas, requisitar instauração. Então, aqui, geralmente, é o juiz ou o promotor que vai requisitar uma investigação, uma apuração administrativa, ou um inquérito, né, policial. Então, requisitar é a ordem, ou instaurar procedimento investigatório, né, de infração penal administrativa, em desfavor de alguém, a falta de qualquer indício da prática de crime. Então, é meio esquisito isso, né? Porque como é que eu vou instaurar um inquérito, algum procedimento, sem ter nada, né? Mas a lei está punindo justamente isso, né? Você determinar, requisitar a instauração de um procedimento investigatório, ou você mesmo instaurar, aqui pode ser qualquer autoridade, né?
pode ser o delegado, aqui, por exemplo, infração penal, ou uma autoridade que instaura um procedimento administrativo para apurar uma conduta de um servidor. Veja que aqui, senhores, se ele instaurar sem nenhum indício, né, seja de crime, seja de um ilícito funcional ou de uma infração administrativa, este servidor que instaurou ou que requisitou, né, 6 meses a 2 anos. Nós temos na polícia e nos órgãos públicos todos têm sempre um tipo de apuração preliminar, tá? Essa apuração preliminar, ela, em regra, é só para colher melhores elementos para ver se vai ser instaurado um processo administrativo ou não. Por exemplo, na polícia a gente tem lá a IP, que é a investigação preliminar. Quando chegou uma denúncia bem subjetiva, bem sem nenhuma materialidade, aí eu instauro uma IP. Se tiver aparecer indícios, aí eu instauro uma sindicância. Entenderam? Então, só que não há crime quando se tratar de sindicância ou investigação preliminar. Tá? Então, eu tenho uma denúncia lá, meio sem pé, sem cabeça. O que eu instauro? Eu instauro uma investigação preliminar. No nosso caso lá, uma IP, que a gente chama na polícia, tá? Divulgar a gravação ou trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade, a vida privada ou ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado, tá? Aqui também, né, fizeram uma certa destinação aí para o Moro, né, que divulgou parte da conversa lá da Lula, da Dilma Anta com o Lula ladrão, não é isso? E conversa que não tinha nada a ver, né, xingando lá pessoas e tal. Hoje é crime, tá? Divulgar gravação, trecho de gravação sem relação com a prova que se pretenda produzir, expondo a intimidade, a vida privada, ferindo a honra ou a imagem do investigado ou acusado, tá? Essa aqui também pode ser para o MP, pode ser para alguma autoridade que está fazendo as gravações e manda para a mídia. Geralmente a mídia recebe, a gente não sabe como, mas, quer dizer, a gente sabe como, né? Alguém lá de dentro, né, divulgou. Se ocorrer essas divulgações, crime. Pergunta pro Moro que ele sabe. O Moro? Só perguntar pro Moro, ele sabe. Pois é, rapaz, o Moro foi uma grande decepção. Bom, mas de qualquer forma, essa lei de abuso tem muitas questões que foi justamente que ocorreram na Lava Jato, né? Um certo abuso, né? Mas a gente sabe que, na verdade, o Congresso está querendo se proteger, né? Que a maioria lá é ladrão. Então, eles não querem... A gente tem o problema que a maioria lá é ladrão e tem juiz que abusa do poder, né? Então, você tem que achar aí uma medida intermediária, vamos dizer assim, né? Bom, então aqui, gente, qualquer exposição de gravação, né, expondo a intimidade, a vida, de qualquer prova, é abuso de autoridade, tá? Prestar informação falsa sobre procedimento judicial, policial, fiscal, administrativo, com o fim de prejudicar o interesse do investigado. Bom, aqui o servidor vai mentir, né? Veja, em juízo, durante o inquérito, procedimento de fiscalização ou próprio procedimento disciplinar, né? E aí, com qual objetivo? Prejudicar o interesse do investigado, tá? Também é meio subjetivo, né? Veja que tem o dolo específico. Por que eu menti naquela oitiva? Para prejudicar o interesse do investigado, correto? Vamos pensar assim. Eu peguei lá o cidadão, prendi, tinha droga próximo lá dele. Aí eu pego, durante o depoimento lá em juízo, eu falo que a droga estava dentro do bolso, né? Ou seja, eu estou prestando informação falsa para quê? Para ficar mais caracterizado o tráfico lá, prejudicando o interesse do investigado, tá? Então, é crime
desta autoridade aí. E referente ao 28, divulgar a gravação, entra em crime digital ou não? Em regra, o advogado pode responder na lei 9296 de violação lá de interceptação telefônica, tal, se ele fizer, tá? Aqui tem que ser funcionário público, né? Autoridade pública. Mas a gente tem violação, a lei de interceptação telefônica, a lei 9296, tem lá a violação e ela abrange qualquer pessoa, tá? Aqui não, aqui o sujeito ativo é específico, funcionários públicos. Tudo bem? Alô? Sim, entendi. Dar início ao proceder à persecução penal, civil ou administrativa sem justa causa fundamentada ou contra quem sabe inocente, né? Bom, gente, quando você fala dar início à persecução penal, a ideia da persecução penal abrange desde o inquérito, né? A persecução penal, né? Mas a ideia não dá para saber se a ideia aqui foi justamente desde o inquérito, né? Ou se foi só dar início ao processo penal, né? Mas a conduta do abuso é você dar início a qualquer tipo de, né, investigação civil, penal ou administrativa contra alguém, né, que sabe inocente, tá? Então seria alguma autoridade aí tentar prejudicar alguém, instaurando um processo penal, civil ou administrativo contra ele, sabendo que essa pessoa é inocente. Também é 1 a 4 anos, correto? Aqui tem o fim de prejudicar a pessoa, né? Artigo 31, gente. Estender injustificadamente a investigação, procrastinando-a em prejuízo do investigado ou fiscalizado. Aqui está mais ligado à polícia, né? Dificilmente aí está mais ligado ao MP, mas fica o inquérito rodando muito tempo e acabando prejudicando aí o investigado, né? Que queira ou não, enquanto o inquérito não se encerra, você está constando lá como indiciado, tá? Incorre na mesma pena quem, inexistindo prazo para execução ou conclusão de procedimento, ou estende de forma imotivada, procrastinando em prejuízo de investigado ou fiscalizado. Veja que aqui, então, gente, você está procrastinando, né, demorando com o processo. Veja que tem que ter em prejuízo do investigado ou fiscalizado, né? Então tem que ter esse objetivo também. Eu demorei com o processo administrativo, um processo judicial de investigação, mas porque eu estava colhendo provas ou excesso de serviço, por exemplo. Não tem o crime, tá? Aqui eu tenho que procrastinar, enrolar para causar prejuízo para o interessado lá, para o fiscalizado lá, tá? Bom, aqui também interessa para vocês, né, advogados. É abuso da autoridade se negar aí ao interessado, defensor, acesso aos autos de investigação preliminar. Aqui é um absurdo, né? Mas a lei permitiu você ter acesso aí a qualquer investigação preliminar que esteja sendo feita contra o seu cliente. Ao termo circunstanciado, inquérito ou qualquer tipo de procedimento investigatório, civil, penal ou administrativo, tá? Então, o advogado tem direito a ter acesso a qualquer tipo de investigação, de procedimento apuratório, seja na polícia, seja no âmbito civil, seja no âmbito administrativo, tá? Se esse funcionário negar o acesso aos autos, abuso de autoridade. Assim como impedir a obtenção de cópias, tá? O que não, e aqui é importante que vocês anotem, o que não caracterizará abuso de autoridade? Se tiver uma diligência sendo realizada ainda. Estou fazendo uma interceptação telefônica, eu não terminei essa interceptação.
o advogado não pode querer ter acesso enquanto eu não terminar essa diligência ou esta prova. Agora, eu materializei essa prova numa degravação. Foi para o inquérito. O advogado terá direito a acessar estas provas que já foram colhidas. Entenderam ou não? Tá? Então, não é abuso, né? Ressalvado, aqui fala ressalvado, o acesso a peças relativas a diligências em curso, né? Ou diligências futuras, cujo sigilo seja imprescindível. Então, a regra é, você tem direito a ter acesso à investigação policial, o inquérito, uma apuração administrativa? Tem. Você tem direito a saber o que já está lá documentado? Tem. Agora, eventuais provas que ainda estão sendo produzidas ou serão produzidas, isso você não pode interferir, tá? Estão acordados aí, gente? Alô? Caramba, morreu todo mundo? Estou pregando no deserto? Parou. Estou pregando no deserto aí ou não? Não, ainda. Ainda não, né? Já vamos acabar já. Senhores, o funcionário pode dar carteirada? Sim ou não? Vai depender do tipo de carteirada. Como? Vamos supor. Vou dar um exemplo. Eu dou uma carteirada para entrar na estância Alto da Serra. A serviço ou a lazer? É lazer, né? Serviço eu posso entrar, pô. Serviço arrebenta a porta lá e entra, cacete. Eu acho que é abuso de Mas se não autoridade, tiver vontade, professor, você não porque entra. no caso você está fazendo para se beneficiar, não é? Aí é abuso de autoridade, se for a lazer. Então, eu já fui já, hein? Que coisa. Bom, é abuso de autoridade, senhores, agora, tá? É lógico que na maioria das vezes as pessoas, os amigos da polícia, por exemplo, oferecem, né? Mas em regra, veja aqui, ó, incorre, vamos ver primeiro aqui o artigo, exigir informação ou cumprimento de obrigação, inclusive o dever de fazer ou de não fazer, sem expresso amparo legal. Aqui, gente, o funcionário exigir que o cidadão faça algo que não tenha previsão na lei. Tá? E aqui eu deixo o meu ponto de vista, tá? Apesar de ser da polícia e tal, eu acho um abuso, uma ilegalidade, todas essas contenções de pessoas, prisões, detenções de pessoas em praças, praia. Para mim é tudo ilegal, é tudo de abuso de autoridade. Por quê? Porque eu estou exigindo uma obrigação que não está na lei. Só lei, artigo 5º, inciso 2º, ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer, senão conforme previsão legal. Decreto não é lei. Esses decretos desses prefeitos, governadores, para mim são meros atos, tipo de um ato administrativo. Tá? Teria que ter uma lei permitindo eu cercear o direito de ir e vir dessas pessoas, correto? E isso só é possível em estado de sítio. Então, para mim, veja que nós tivemos um caso lá em Araraquara, que a mulher estava na praça sentada, a guarda foi lá, junto com o secretário de segurança deles lá, e algemaram, e saiu na porrada com a mulher, algemaram a mulher e levaram lá. Então, estão obrigando a fazer algo que, para mim, não tem amparo legal. Ah, mas a prefeitura, não sei o quê. É lógico que tem que ter o dolo, tem que ter aquela questão de prejudicar alguém, satisfação pessoal, né? Tudo, tem que ter uma daqueles dolos específicos lá, tá?
o elemento subjetivo específico que a gente fala. Mas, né, veja que naquele caso lá, o próprio MP lá de Araraquara mandou instaurar inquérito para apurar a conduta daqueles agentes públicos, correto? Então, você cumpriu uma ordem ilegal, né? Em tese, é crime. Você vai fazer, vai obrigar a pessoa a fazer algo que não está na lei, sem expresso amparo legal, correto? Aí veja, a carteirada. Incorre na mesma pena quem se utiliza do cargo ou função ou invoca a condição de agente público, geralmente eu sou polícia, para se eximir de obrigação legal. Ou seja, para fazer alguma ação, né? Praticar algum ato. Ou para obter vantagem ou privilégio indevido. Tá? Aqui, normalmente, o policial sabe que tem locais lá que o pessoal fornece alimentação, principalmente à noite, né? Ou mesmo permite a entrada de policiais em alguns eventos, tá? No meu entender, quando há essa, vamos dizer assim, essa concessão do particular, né, para o funcionário público aí, no meu entender, não teria o crime. Só se eu chegar lá e aí eu falo, sou polícia aí, quero entrar. Aí, no meu entender, você incorreria aqui, tá? Estou utilizando o cargo para me obrigar, né, para me eximir, né, de uma obrigação legal, pagar a entrada, tá? Ou obter algum tipo de vantagem ou privilégio indevido. Sei lá, exigir ficar no camarote, sei lá. Então, aqui você invoca e você utiliza do cargo meio que para forçar o particular a ceder essa pressão, entre aspas, psicológica sua aí, tá? Se a empresa fornece alimentação, se a pessoa lá, se o estabelecimento já, né, cede lá a entrada gratuita para o policial tal, no meu entender, não tem o crime, porque aqui ele não está invocando, ali está sendo uma concessão do estabelecimento, tá? Agora, ele chegar e querer entrar da carteirada, aí agora tem crime, justamente aqui, tá? Bom, tem vários outros, falta ainda muitos artigos, já é 9 horas no meu relógio aqui. Alguém tem mais alguma pergunta? Alguém tem uma pergunta, né? A prova lá foi tranquilo, gente? Prova de legislação? Inconstitucional. O quê? Inconstitucional? Aquela prova estava inconstitucional. Vá. Só teve nota 10 lá? 10, 8, 9. Vocês estão reclamando de barriga cheia. Você ia ver se aquela prova fosse na raça, né? Aí o bicho ia pegar. Aí o bicho ia pegar. Gente, alguma pergunta? Alguma pergunta aí da matéria? Vocês estão aí ainda ou não? Já foram... Tranquilo. Tá tranquilo. Por enquanto tá tranquilo. Por enquanto tá Eu tudo vou certinho. encerrar por aqui, tá? Se alguém tiver alguma questão, fale agora ou cale para sempre. Sexta-feira vai ter aula normal? Sexta-feira é feriado, né? Isso, mas como é online, vai ter aula? Não. Último feriado eu tentei dar aula para não ficar diferente da turma de segunda e sexta, e o professor proibiu. Quer dizer, o professor não, a faculdade proibiu. Eu não vejo problema em ter aula, mas então, tá bom. Por mim a aula já está pronta, tá? O representante aí, se quiser falar com o professor, por mim, se ele falar que ele autoriza, eu dou aula. É que, como a gente manda para o sistema, é controlado lá pela faculdade essa aula, eles estão gravando tudo, estão, né, fazendo o controle certinho.
Eu não acho que ele não vai autorizar. Mas, tudo bem. se vocês quiserem, eu estou à disposição. Coisa, pega seus PDFs e deixa no AVA, então, a gente dá uma olhada por lá. A aula de sexta vai ser a mesma de segunda, que já está gravado e está lá no sistema, tá? Se você já quiser assistir a aula de sexta, tá gravado, é a aula de segunda agora, dia 27. É a mesma aula que eu vou dar. Aí, se vocês, todo mundo assistir já, daí eu não preciso... Eu posso ficar na mesma matéria, né? Senão tem que voltar. Bom, mas aí depois vocês veem aí o que é melhor, democraticamente, e aí passem para mim, tá? Um abraço, saudações ao Alviverde. Professor, Obrigada. eu posso te mandar meu TCC no teu e-mail? Você dá uma olhadinha? Pode. Obrigado. Os slides, gente, eu tô colocando no Teams lá. Tem uma área lá de material do professor. Se vocês não conseguirem, manda para mim o e-mail pedindo os slides dos crimes aí, né? Abuso de autoridade e dos outros que quem não tiver, tá? Abraço. Boa noite, professor. Boa noite.